Senhora Presidente, senhores deputados, eu ocupo a tribuna hoje para abordar alguns assuntos, mas eu gostaria de dar prioridade, acima de tudo, a um grupo de brasileiros e de brasileirinhos que não recebem a atenção devida não apenas do poder público, mas infelizmente de toda a sociedade. Existem no Brasil, no mundo todo, alguma coisa em torno de 7.000 doenças raras. Doenças raras são doenças cujos medicamentos, equipamentos são caríssimos. E o Ministério da Saúde, as secretarias de Estado, as secretarias municipais de saúde, no Brasil inteiro, a maioria dessas secretarias, a maioria desses gestores, não dão a atenção devida aos pacientes de doenças raras. Doenças que podem surgir na infância, doenças que podem surgir ainda no ventre da mãe, ou doenças que podem surgir já na fase adulta. Doenças que paralisam, doenças que impedem a locomoção, doenças que trazem toda sorte de consequências dramáticas, não apenas para o paciente, mas sobretudo para a família. Imagine, senhora Presidente, que tem remédios que chegam a custar R$900 mil. Eu vou repetir, R$900 mil. E para a senhora ter uma noção, senhores deputados, são poucos os pediatras, são poucos os serviços de saúde capazes de identificar que aquela criança tem uma doença rara. Uma em cada 2.000 crianças aproximadamente no Brasil nasce com uma doença rara. E quando eu me refiro a doença rara, eu não estou me referindo àquelas doenças que comumente nós nos deparamos no dia a dia, como por exemplo o câncer, o Alzheimer, o Parkinson, não. Nós estamos falando de fibrose cística, nós estamos falando de atrofia muscular, nós estamos falando de doenças que os pais, os avós, ficam absolutamente desesperados porque nem ao menos sabem como começar a lidar com isso. É óbvio que associações foram sendo criadas, uma para cada agrupamento de doenças. Aqui na Alerj, eu apresentei o projeto que cria centros de referência adicionais aos grandes centros de referência, como, por exemplo, o Fernandes Figueira, que é um dos mais importantes centros de referência em doenças raras do Brasil. E apesar de todo esse esforço, apesar de todo esse sacrifício, apesar de tudo que é feito pelas famílias, não adianta. Não adianta, porque a burocracia da Anvisa, do Ministério da Saúde, continua impedindo que equipamentos valiosíssimos, e vou dar um exemplo. Existe um equipamento que ajuda as crianças ou os adultos a tossirem. Por quê? Porque muitos desses pacientes morrem afogados no próprio muco, porque não conseguem tossir. E esses equipamentos, para chegarem ao Brasil, para serem desenvolvidos dentro do Brasil, para serem acessados aos pacientes de doenças raras,
A burocracia é absolutamente cruel. Uma máquina dessas custa em torno de R$18 mil. R$18 mil. E ela não é disponibilizada, em hipótese alguma, em larga escala, para aqueles que estão desesperados por esta máquina para poderem viver. Várias e várias pessoas morrem regularmente por falta de remédios, por falta de equipamentos, porque o governo brasileiro e, consequentemente, os demais governos da federação são incapazes de fazer a sua parte. Por quê? Os remédios são caros, os equipamentos são caros e, evidentemente, não é prioridade para eles. Não é prioridade para o Brasil, não é prioridade para os gestores da saúde. Portanto, senhora presidente, senhores deputados, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de apoio irrestrito a todos os pacientes de doenças raras. E como eu estou falando também da área de saúde hoje, eu queria dar uma palavra em especial a todos os funcionários e aos pacientes, aos voluntários do Hospital Mário Crefft. O Hospital Mário Crefft é um hospital que não é público, é um hospital que depende da filantropia, depende de doações. É um hospital que é tocado há décadas, fundado pelo Dr. Mário Crefft. É um hospital que tem tratado milhares e milhares e milhares de pacientes portadores de câncer. Por mês, 100 mulheres com câncer de mama dão entrada no Hospital Mário Crefft. E o Hospital Mário Crefft, não sendo público, ele só mantém as suas portas abertas com pequenas doações. São bingos, são quermesses, são festas juninas, são pequenos eventos em que mantêm o seu hospital aberto, já que o repasse do SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde, é um repasse que vem de forma vagarosa, com atraso, razão pela qual esses funcionários, muitos deles, estão sem receber ainda o seu 13º salário, estão ainda com alguns pagamentos atrasados. E, evidentemente, com dívidas que o hospital contrai, decorrente de uma gestão no passado terrível, que quase quebrou o Hospital Mário Crefft. E não quebrou porque o Hospital Mário Crefft, que é o primo pobre dos hospitais especializados no câncer, não quebrou graças ao seu corpo extraordinário de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de médicos, de agentes administrativos. É um hospital de excelência que fica lá na Penha e pouca gente dá atenção a isso. Visitei o Mário Crefft e todos sabem como esse assunto do câncer me toca particularmente fundo, haja vista que amanhã fará o aniversário do meu saudoso filho, Átila Nunes Neto, que faleceu de câncer. E eu lá visitando, por mais que me doesse aquela visita a todas as suas dependências, a quimioterapia, a radioterapia, as enfermarias, aos quartos, aos pacientes desenganados, porque tem uma coisa que pouca gente ignora. Vai bater lá no Mário Crefft justamente aqueles pacientes que não têm recursos e que muitas vezes não conseguem, na rede pública, bancada pelo governo, não conseguem ajuda. E aí eles vão para o Hospital Mário Crefft. Um dia vão reconhecer o valor desse hospital. Um dia vão fazer justiça a esse hospital. Mas eu lhe digo uma coisa, senhora presidente, senhores deputados, é o hospital que é o orgulho
do Estado do Rio de Janeiro. Para terminar, senhora presidente, eu quero manifestar aqui a minha indignação com o absurdo que foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. Ele pegou a Arena do Futuro. E o que é a Arena do Futuro? É onde se realizou parte dos Jogos Olímpicos. E essa Arena do Futuro foi construída de tal maneira que pudesse ser desmontada no final das Olimpíadas, transformada em várias escolas pré-moduladas e instaladas em outro lugar, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Haja vista que a Arena do Futuro é de propriedade do Carioca. E o que fez Crivella? Pega as instalações da Arena do Futuro, que comporta várias escolas, e ao invés de remontar essas escolas dentro da cidade do Rio de Janeiro, mandou essas escolas lá para a Baixada Fluminense, para Caxias. Nada contra Caxias, mas o que o Crivella fez, sendo propriedade do povo carioca, do contribuinte carioca, do cidadão carioca, pegar escolas pré-moldadas, nossas, de propriedade do povo carioca, e doar sem autorização de ninguém. Que é isso? O que este homem está pensando que ele é? Dono do patrimônio do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro? De uma irresponsabilidade inimaginável. Como é que se pega escolas pré-moldadas, pré-moduladas, e se doa a uma prefeitura da Baixada Fluminense de outra cidade? Que é isso, Crivella? Nós sabemos que o prefeito do Rio de Janeiro se destaca pela sua incompetência. Nós sabemos que ele se destaca pela sua omissão. Nós sabemos que ele também destaca-se na sua gestão por ser uma gestão debochada. Ninguém se esquece quando ele disse que deveria ser lançado o programa Bolsa Família durante as enchentes do Carnaval. Mas o deboche, a incompetência e a omissão, a gente consegue ainda brigar, lutar contra isso, mas quando ele pega algo que é do carioca, escola, como se tivesse sobrando vagas nas escolas do município do Rio de Janeiro, e nós todos sabemos que tem vários pais e mães desesperados para colocarem filhos nas escolas, e ele pega as escolas e doa para uma cidade da Baixada Fluminense. Senhora presidente, senhores deputados, eu encerro aqui a minha fala manifestando a minha indignação com o prefeito do Rio de Janeiro. Não é possível que ninguém, absolutamente ninguém na Câmara dos Vereadores se revolte, lute, reaja contra este homem. Eu sou deputado estadual, a rigor, quem deveria estar lutando, chamando atenção para isso, são os vereadores que lá estão. Por favor, companheiros, por favor, senhores vereadores, nós todos que fomos eleitos pela cidade do Rio de Janeiro, temos um compromisso de lealdade, fidelidade com o povo carioca. Nós temos que reagir. Este homem está destruindo a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.